boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então nós vamos aqui agora efetuar a gravação da aula de número 6, que ela, na verdade, ela deveria ter sido ministrada no primeiro bimestre, mas em razão de estarmos cumprindo toda a ementa e matando aqui o livro 2, ficou faltando aqui as cédulas de crédito, e que a gente vai estar conversando agora. Você vai ter esse material aí gravado no meu canal do YouTube. Faça a sua inscrição lá para você receber e assine clique lá nas notificações para você receber a informação de quando tem novos vídeos postados. Então, a aula 6 ela está baseada tecnicamente, né? Não plagiarei ninguém, então estou informando que a base jurídica da aula de número 6 são títulos de crédito, é o capítulo 18, do Marlon Tomazetti, do livro 2, que ele é nominado como Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Comercial e a Importação. Ele trata num outro capítulo, que seria o capítulo 19, referente às cédulas de crédito bancário. Eu entendi por bem, para você, meu aluno, para facilitar a sua vida, tratar tudo isso aqui em uma aula só. Mas, né, sempre no direito tem um mas, a questão da cédula de crédito bancário, eu acho que seria interessante, se houver ementa aí em outra disciplina, trabalhar ela em separado. Eu pretendo trabalhar aqui de novo essa questão dos créditos rurais e até, se for possível, a cédula de crédito bancário na disciplina do agronegócio, que tem tudo a ver. Então, fica aqui essa dica. Se você for trabalhar com isso, faça uma leitura um pouco mais atenta aqui do livro do Marlon Tomazetti. Então, noções gerais, número 1, né, item 1 da aula de número 6. Quanto a noções gerais, eu fiz questão de colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 travessões em que eu enumerei o nome da cédula de crédito e coloquei na frente o número da lei. Então você, meu aluno, você que está assistindo essa aula, você tem que lembrar do seguinte: poxa vida, quando alguém, um cliente seu, ou qualquer prova aí da OAB, ou até mesmo a prova nossa lá da faculdade, quando alguém falar para você em cédula de crédito, tem que, ó, blim blim, deixa eu me lembrar. Lembrei do professor Juliano. E o professor Juliano disse que cédula de crédito tem lei própria, é legislação específica. Então eu fiz questão, né? Não tem como, você não vai decorar, você não vai conseguir trazer isso aqui de forma na memória. Isso aqui você tem que ter o conhecimento técnico para, quando for necessário, você ter essa informação de que tem lei específica e você buscar a lei específica para tratar ali do seu caso concreto. Então, olha lá, cédula de crédito rural é o decreto-lei número 167 de 1967, auge ali da ditadura militar. A cédula de crédito industrial também, ó, decreto-lei número 413/1969. A cédula de crédito comercial é um pouquinho mais nova, é a lei 6840/1980. A cédula de crédito à exportação é a 6313 de 1975. E juntando aqui o capítulo 19, que eu falei que vou tratar da cédula de crédito bancário, é a lei 10.931 de 2000, como dizia minha avó, 2004. Então, fique com essa informação, porque quando você precisar advogar ou precisar responder uma pergunta, uma questão tratando de cédula bancário, você tem que se lembrar: olha, é legislação específica, eu não posso sair dando respostas aleatórias, porque a possibilidade de eu falar alguma coisa errada é muito grande. Então precisa da legislação para você poder dar uma olhada. Eu anotei aí ainda no número 1 alguns itens para poder nortear aquilo que a gente está falando em noções gerais. Então, primeiro, travessão é promessa de pagamento. Prof, mas por que promessa? Não é ordem. Então é promessa, quer dizer que alguém está prometendo, né, está se comprometendo a efetuar um pagamento futuro. Segundo, travessão é documento que tem força de título de crédito. Poxa, mas por que
Documento que tem força de título de crédito. A gente consegue olhar o segundo e o terceiro junto. Ó. É hábil a propor a execução. Todo advogado, vocês vão poder presenciar isso aí assim que se formarem, todo advogado adora uma execução. Por que adora uma execução? Porque o devedor é citado para efetuar o pagamento em 3 dias. Olha que beleza! Ele não é citado para apresentar defesa, ele não é citado para nomear, ele é citado para pagar. E daí, se ele não efetuar o pagamento, aí o CPC nos traz aqui as outras questões, né? Vai ser feito penhora de bens. Ah, mas ele quer discutir a questão do título. Embargos à execução. Isso aí, defesa dos executados, vão aprender lá na disciplina de processo civil. Aqui na parte do direito empresarial, a gente precisa entender que existe essa figura do título de crédito, da cédula de crédito. Aliás, de todas essas cédulas de crédito que eu indiquei, a que mais faz parte aí do nosso dia a dia é a cédula de crédito bancária. Então, normalmente é representado por meio de um contrato. E olha lá o próximo travessão. Pode, é uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Pode ser garantido por hipoteca, penhor e alienação fiduciária. Profe, eu não lembro mais o que é isso. Calma que já eu coloquei nos slides, a gente faz uma revisão para que você possa ficar atualizado nesses termos, nessas terminologias. Representam operações de financiamento. Então, se a gente está falando em operações de financiamento, a gente está imaginando que tem que ter uma das partes, uma instituição financeira, que seria ali, ó, meu último travessão indicado. Empréstimos concedidos por instituições financeiras ou a elas equiparados. Prof, por que você está colocando ou a elas equiparados? Porque a gente tem, como é que chama o Sicredi, Sicob? Cooperativas de crédito. Nós temos outras aí, esses que fazem consignado e outras, as factorings, né? Se elas conseguirem se equiparar à instituição financeira, ela poderá produzir, ela poderá fazer aí um empréstimo por meio de uma cédula. Aí a gente vai ter que olhar ali quais os casos em que ela vai se encaixar. Como advogado, não é nossa a dor de cabeça em elaborar a cédula de crédito. Penso eu que a nossa dor de cabeça é entendê-la, conseguir analisar e poder raciocinar ali de frente ou com o documento em mãos para saber o que a gente pode fazer juridicamente. Meu caro aluno, é muito feio quando a gente não sabe um determinado título de crédito, ali, um determinado documento. É a mesma coisa de dar bom dia, seu cavalo, tudo bem? É dar bom dia a cavalo. Então, por favor, não me passe essa vergonha ou não fale que foi meu aluno, beleza? Item número 2, vamos adiante porque temos que cumprir aqui algumas coisas. Requisitos. 11 elementos como requisitos das cédulas de crédito. Poxa, professor, eu não vou conseguir me lembrar. 11 requisitos. Gente, esse tipo de requisito ele serve mais para identificação, para você verificar e saber o porquê que ele consta ali. Então, requisito número 1, assim como nos outros títulos de crédito, o nome. Nome. Como assim nome, prof? Cédula de crédito, eu coloquei ele entre parênteses, ó, você coloca a espécie. Cédula de crédito bancário, cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial, não sei, a instituição financeira que vai indicar. E o dia que você pegar esse documento em mãos, você vai se lembrar que você viu isso aqui na disciplina com o professor Juliano e que precisa pegar a legislação específica. Joinha, que nem está aparecendo joinha, por favor, não me faça passar vergonha. Valor do crédito, evidentemente, então precisa constar aqui nesse documento qual é o valor do crédito. Finalidade do financiamento. Não entendi, professor. Como nós estamos diante de um contrato, gente, em que em algumas modalidades, por exemplo, ali da cédula de crédito rural, por exemplo, nós temos dinheiro próprio, é dinheiro subsidiado pelo governo, pelo BNDES ou por outras instituições. Então, é necessário constar aí no título
Qual é a finalidade? É para comprar equipamento, é para custear ali a produção, é para pagar mão de obra. Explique para o que, qual a finalidade desse crédito. É uma promessa de pagamento, isso aqui a gente já conversou, né? Quais são os encargos financeiros ali que estão sendo contratados, que estão sendo assumidos ali entre as partes, né? Como se dará o pagamento, né? Se é um empréstimo, se é um financiamento, eu penso que ele tem que ser pago. Então tem que explicar ali. Vai ser pago mensalmente, vai ser pago em balões, né? Isso aí no cédulas de crédito a gente tem vencimento até com 6 meses ou um ano, né? Na cédula de crédito bancário, eu já tive financiamento lá quando eu fui empresário do ramo dos caminhões, eu já tive BNDES com carência de 6 meses para poder começar a pagar a primeira parcela. Isso é muito legal, ajuda bastante, né? Praça de pagamento, onde será pago essa cédula de crédito. Beneficiário, então quem é que vai receber? Cláusula ordem. Prof, eu já não lembro o que é cláusula ordem, meu aluno. Meu pai amado. Cláusula ordem é aquela possibilidade de circulação. Ah, mas como é que uma cédula de crédito pode circular? Por endosso, né? O que é endosso? Transferência dos títulos de crédito. Então, não me faça feio e faça esse raciocínio certinho. Local e data e assinatura do emitente. Eu tenho, né, vocês sabem que eu advogo na área do direito bancário, e advogando aí na área do direito bancário, que os meus primeiros 10 anos de formado eu advoguei para banco, então eu aproveitei a experiência adquirida e, quer dizer, esse ano eu faço meu jubileu, né, meu 20º ano já como formado, né, 20 anos como advogado, então eu estou no meio. Advoguei 10 anos para banco e 10 anos contra banco. E uma das coisas, uma das teses de discussão que eu tenho travado ali nas ações ordinárias, ou até mesmo nos embargos de execução, é a cédula de crédito estar assinada pelo emitente. Traz aqui o documento que meu cliente contratou. É claro que você só pode traçar essa linha de discussão se o seu cliente te deu a dica, né? Olha, eu não assinei, eu não tenho conhecimento, ou qualquer coisa nesse sentido. Se ele assinou, não dá para discutir isso, né? Descrição dos bens dados em garantia. Gente, nós estamos falando de instituição financeira. Instituição financeira, ela não é boba. Quando eu digo ela não é boba, ela não vai fazer um empréstimo se ela não tiver um bem dado em garantia. Banco não gosta de casa, banco não gosta de carro, banco não gosta de caminhão. Banco gosta de dinheiro. Mas quando ela empresta dinheiro e a pessoa não paga nada, é melhor ela reaver, né? É a forma de coerção jurídica ou até de recebimento, se a gente for mais drástico, né? Então ela pega ali, ela retoma o carro, retoma o caminhão, né? Retoma a casa ali, vende ali em asta pública, seja leilão ou praça, e volta o dinheiro ali para o caixa dela. Só reforço de que a instituição financeira gosta de dinheiro. Então, normalmente, entre uma solução de fazer a apreensão de um veículo, né? Hoje tem sido a opção dos bancos, não é mais a busca e apreensão, e sim a execução das cédulas de crédito como título executivo, né? Então isso... Ah, mas por quê? Porque eu não quero o carro no pátio, né? Mas isso é uma outra conversa. Seguindo aqui a nossa conversa. Quando eu coloco um fique sabendo, o que eu quero dizer para você, meu aluno? Eu quero trazer uma curiosidade, uma particularidade, alguma coisa que eu acho que seja interessante para você, mas que também não vou lembrar, prof. Deixa para lá, né? Então, nesse fique sabendo, eu coloquei ali, nas cédulas de crédito rural, há 4 possibilidades, né? 4 denominações. Cédula de crédito rural hipotecário, cédula de crédito rural pignoratício, cédula de crédito rural hipotecária e pignoratícia e nota de crédito rural. Então a gente tem essas 4 denominações na cédula de crédito rural. Já nas cédulas de crédito industrial, nós temos apenas 2 denominações possíveis. A cédula de crédito industrial
e a nota de crédito industrial. Então a gente não vai ter a questão ali da garantia pignoratícia, ali do tipo de cédula de crédito. A mesma situação se aplica nas cédulas de crédito comercial e nas cédulas de crédito à exportação. Joinha é apenas um fique sabendo. Seguindo, garantias e privilégios. Como assim garantias e privilégios? Estamos falando de cédula de crédito, então eu estou tentando tratar aqui de forma geral. Então, com o intuito de proteger aí esse tipo de títulos de crédito, o legislador entendeu por bem assegurar, trazer ali como garantia aquelas que vêm lá do direito civil, que são garantias reais. Como assim? Neste caso, esses títulos são chamados de quê? Cédulas de crédito. Se não possuírem garantias reais, né? O que são garantias reais? Aquelas que não conseguem se dissolver. Calma que já vou explicar, entendeu? São denominadas notas de crédito. Então, entre uma cédula de crédito e uma nota de crédito, eu preciso contar para você que o banco vai preferir fazer uma cédula de crédito. Por quê, prof? Porque é melhor ele ter uma garantia real do que um outro tipo de garantia, né? Isso aí é fato. Então, seguindo, garantias reais. Vamos ver o que é garantias reais? Então eu notei ali, ó, não é essencial, né? Então não é de suma importância para a existência de uma cédula de crédito a garantia ser real. Porém, pensando na instituição financeira, pensando ali na possibilidade da garantia dela, é claro que quando você tem uma cédula de crédito em que possui garantia real, você diminui o risco. Diminuindo o risco desse tipo de produto, você diminui o custo. Então é muito mais vantajoso para o consumidor e até mesmo para a instituição financeira estar realizando ali essa transação, esse financiamento por meio de uma cédula de crédito, porque ela consegue, em razão da garantia real, diminuir os custos e se tornar mais competitiva, quer dizer, mais atrativa aí para o consumidor final, no caso, nós. São possíveis 3 tipos de garantias reais: penhor, hipoteca e alienação fiduciária, né? Mas esta última, então, alienação fiduciária, não é possível na cédula de crédito rural. Ah, por quê? Porque não, porque ela vai ter ali uma volatilidade, né? Uma possibilidade de retomada do bem muito mais rápido. E quando a gente está falando em terra, né? Em direito agrário, o bem tutelado é a própria terra. Então, assim, a garantia constitucional, nós não queremos em que ocorra aí uma desapropriação, uma retomada, né, dizendo melhor, de forma abrupta. Então, não cabe a alienação fiduciária nas cédulas de crédito rural. Não há impedimento para ter mais de uma garantia. Como assim, prof? Eu posso ter um penhor e posso ter uma hipoteca em uma mesma cédula de crédito. Não é normal, eu particularmente não vi até agora, nem como advogado de banco nos primeiros 10 anos, nem como advogado contra banco, né? Nesse segundo dezena de anos, 2 garantias e uma alienação fiduciária, né? E uma cédula de crédito. Tá difícil arrumar uma, quiçá arrumar 2, né? A Constituição, como assim? A Constituição da garantia, dessa garantia real. Como é que eu faço ela? Ela deverá ocorrer no próprio documento. Mas olha o que eu escrevi ali entre parênteses para vocês. Embora o penhor constituído na cédula, é certo que a sua eficácia perante terceiros dependerá do título no cartório de imóveis, se assim for um imóvel. Sem tal inscrição, o credor não terá, por exemplo, a possibilidade de lançar mão dos seus direitos sobre o bem adquirido por terceiro, uma vez que não tinha a ciência da garantia. Então eu vou lá e faço uma garantia hipotecária. Pego aqui o meu apartamento. Ah, mas é bem de família. Ele é bem de família até o dia em que você não constitui ele como uma garantia hipotecária, por exemplo. Eu vou lá, quero levantar um dinheiro lá, para fazer alguma coisa aí da vida, e coloco o meu apartamento como garantia hipotecária em uma cédula de crédito. O que vai acontecer?
A instituição financeira, para ela ter a real possibilidade da garantia, além de constar no nosso contrato de alienação fiduciária, ela tem que pegar esse contrato, essa hipoteca e levar lá no registro de imóveis, né? Por quê? Para poder haver baque na matrícula do meu apartamento. Porque se eu resolver de má fé vender o apartamento para terceiros, né? O que os terceiros vão fazer para consultar aqui a compra do apartamento? Vão consultar o registro de imóveis, né? Tirar uma matrícula atualizada. Não tem hipoteca, não tem penhor, não tem nenhum problema aqui na matrícula, vou vender o apartamento. E daí, se eu vender o apartamento e o terceiro efetuar a compra, o banco não vai poder arguir e falar, olha, não, pera lá, mas esse bem ele estava gravado aqui com uma garantia hipotecária. Ah, seu banco estava? Por que o senhor não fez a verbação no cartório? Eu fiz da forma correta. Eu tirei uma matrícula atualizada e na matrícula não constava nada. Então, fica a dica que, né, não custa. Eu acho difícil o banco errar, né? Acho que o índice de erro é pequeno. Mas eu já tive esses problemas tanto como advogado de banco, como advogando contra banco. Então guarda essa cartinha na manga, confere, né? Não custa. No caso ali de veículos, nós também temos que fazer alienação tanto no documento do veículo como lá no Detran, mas fiquem tranquilos que isso aí, o banco antes de liberar o dinheiro para o financiado, ele faz ali o gravame lá no Sistema Nacional de Gravames, no SNG. No caso de veículos, então isso aqui, ó, o fundamento legal está no artigo 1462 do Código Civil. Penhor. Prof, o que é penhor? Penhor, gente, é a garantia por bens móveis. Quando a gente está indicando a garantia por bens móveis. Como assim, professor? Então, digamos que eu tenho aqui em casa, ó, atrás de mim, ele tem uma TV. Digamos que eu vá fazer uma cédula de crédito e vá colocar como garantia o meu televisor. É uma TV 75 polegadas, sei lá, deve custar aí 4, 5 mil. Eu consigo colocar ele como penhor. Poxa, mas não vai ter que remover? Lembra da história do penhor da Caixa ali, das joias? A Caixa não te dá o dinheiro se você não entregar o bem. Então eu não sei. Isso aí vai de instituição para instituição. Penso eu que se eu fosse fazer um parecer jurídico para a instituição, eu ia falar, o doutor ali quer penhorar, né? Quer colocar em penhor o televisor dele para ele pegar aí 4, 5 mil. Manda ele trazer o televisor dele aqui para a nossa sede, ou que ele assine como fiel depositário. Concorda? É uma ideia, né? Talvez a TV não seja um bom exemplo, mas um carro, uma outra coisa, um pouco mais palpável. Mas a TV também, né? 4, 5 mil não é tão pouca coisa assim. Permanecerão na posse direta do devedor, então a regra geral, eu até falei a questão lá do penhor das joias da Caixa, mas a regra geral fica ali na posse do devedor ou de quem ofereceu a garantia, né? Pode ser um terceiro aqui oferecendo como garantia de um contrato. Não é muito usual, porque hoje as pessoas querem fugir de problema, mas saiba que existe esta possibilidade. Hipoteca, item 3.1.2, né? É um direito real de garantia, até aqui tá tudo ok. Bens imóveis e seus acessórios, então quando a gente está pensando, né, se eu der aqui o meu apartamento em hipoteca, né, meu apartamento tem acessórios, então tem, por exemplo, porta elétrica na sacada, tem, sei lá, um monte de algumas coisas. Essas coisas são acessórios. Então o acessório segue o principal. Eu não posso dar o apartamento em hipoteca e depois, na hora que o banco vir tomar aqui porque a dívida não foi paga, eu falo, não, pera lá, eu dei só a unidade, eu vou tirar as portas, vou tirar a janela. Não, aí não, né, meu amigo? É o principal e os acessórios. Então, ao contrário do penhor, na constituição da hipoteca, não impede a alienação do bem dado em garantia. Como assim? Todavia, caso haja alienação do bem hipotecado, a garantia segue o bem, que poderá ser alienado pelo credor para a satisfação do seu crédito. Esse travessão está dizendo que no caso da hipoteca, poderia haver uma alienação de um bem que já está gravado com a hipoteca. Mas espera lá, a hipoteca vai seguir o bem.
Você acha que uma instituição financeira vai dar dinheiro, né, emprestar dinheiro aí para alguém que está oferecendo como garantia um bem, um imóvel que já tem uma hipoteca? Difícil. Eu não vou dizer que não é possível, porque dependendo do valor da hipoteca, concorda? Então, semana passada, acho que foi semana passada, eu analisei um contrato em que a pessoa queria dar como garantia como é que chama? Um terreno lá no condomínio fechado Jardim de Monet. Mas o terreno estava alienado fiduciariamente ao próprio condomínio, porque a pessoa estava pagando mensalmente. Mas, qual é o valor do terreno lá? Próximo a R$ 1 milhão, acho que até mais, se não me engano. Qual o valor do saldo devedor ali da alienação? 50 mil, a pessoa está no final do pagamento. Então, neste caso em específico, o meu cliente disse, não, o meu terreno ele tem que garantir aqui essa outra situação, porque é possível. E daí a gente apresentou lá na situação que a gente queria colocar o terreno como garantia, e realmente, né? Esse finalzinho aí dos 50 mil não vai alterar a constituição do bem de 1 milhão e pouco, concorda? Então, temos isso também. 31.3, né, alienação fiduciária. Esse talvez seja o mais conhecido aqui, o mais usual nos últimos dias, nos dias atuais, aí pensando em direito bancário, né? Não é admitida nas cédulas de crédito rural, então aquilo que trata do direito agrário ou outras questões não é possível ser feito por alienação fiduciária. Por quê? Porque nós temos um regulamento próprio, estatuto da terra e outras coisas que a gente já tem o bem tutelado, que é a própria terra, e nós não vamos colocar aqui a terra em risco. Fiquem com essa informação. Há necessidade do registro no cartório de títulos e documentos para validade, não é eficácia, perante terceiros, e a verbação de certificado de propriedade quando a gente estiver falando de veículo automotor. Então, a alienação fiduciária ela é muito usada, né? Não é usuada, é muito usada hoje pelos bancos. Você vai comprar um carro, você compra lá, quando eu troquei o meu carro, eu saí de lá com 24 parcelas para serem pagas. Se você olhasse lá o documento do meu carro, estava lá, alienação fiduciária, Banco BMW. Até que eu não acabei de pagar, a alienação ficou lá. Concorda? Se você hoje puxar lá o gravame, vai ver gravame baixado, porque o financiamento já foi quitado. Então eu não devo mais a alienação fiduciária do meu carro. Mas, como advogado de banco, eu trabalhava nessa área da alienação fiduciária, né? O que eu fazia? Busca e apreensão de veículos, gente. Eu era gestor aqui do interior do estado de uma empresa terceirizada, claro, né? Não era funcionário direto do banco. Mas eu já cheguei a bater, gente, se eu não me engano, foi 120 ou 130 apreensões em um único mês. Olha, é bastante coisa, tá? Você imagine 120 veículos enfileirados um atrás do outro. Realmente eu tive muito sucesso nisso, foi muito legal. 3.1.4 Empenhorabilidade dos bens dados em garantia. Então, o doutor, é claro que se você tem um bem que foi dado em garantia hipotecária, ou penhor, ou garantia, ou alienação fiduciária, não dá para fazer penhora nesses bens, né? Então, qualquer que seja a garantia real oferecida, é certo que os bens dados em garantia ficam vinculados à satisfação do crédito documentado nessas cédulas de crédito, concorda? Que deu origem. A legislação específica determina que esses bens dados em garantia não podem sofrer arresto, sequestro ou penhora em razão de uma outra dívida ali do titular do contrato. O que dá para ser feito? Dá para ser feito penhora sobre os direitos sobre aquele bem. Então, nas ações que eu tenho lá no escritório que eu advogo, eu sempre peço o quê? A penhora sobre os direitos. A pessoa não vai pagar, prof, porque se a pessoa pagar, o senhor vai acabar, seu cliente vai acabar recebendo. Se a pessoa não vai pagar ou vai pagar, é um problema dela. Meu problema como advogado é conseguir garantir aqui o crédito do meu cliente. E eu conseguindo fazer a penhora sobre direitos aí de um bem alienado fiduciariamente, um carro que a pessoa está pagando penhora de direitos. Um dia ela vai ter que acabar de pagar esse carro, e o dia que acabar de pagar esse carro, tecnicamente, eu já tenho a penhora ali dos direitos.
Não é tão fácil assim você conseguir receber, mas eu ainda oriento esse caminho. 3.2. Privilégio especial das notas de crédito. Embora não sejam garantias reais, né, a gente falou isso lá atrás, as notas de crédito são protegidas pela legislação que lhes assegura um privilégio especial. Como assim? Os credores das notas possuem uma prioridade sobre o produto da venda de certos bens. Então eu tenho ali uma nota de crédito rural, por exemplo. Então não tem garantia real, não é a terra que vai tá me garantindo. Mas eu tenho preferência. Então ali naquela terra foi produzido soja. Eu emprestei o dinheiro para o agricultor ali custear o plantio de soja. Na venda desse produto, como eu tenho uma nota de crédito, eu tenho preferência em razão de outros credores. Então, no eventual concurso de credores, aí o último parágrafo, ó, os credores de uma nota de crédito terão preferência com relação aos credores quirografários e aos credores com privilégio geral. Isso aí está disposto no artigo 963 do Código Civil. Faça esta anotação. Item 4, né? A inscrição. Então, para eficácia perante terceiros, exige-se a inscrição no cartório de imóveis, ainda que não exista qualquer garantia imobiliária. É dispensável, no caso de notas, né, de crédito industrial, comercial ou à exportação. A inscrição tem por objetivo dar o que? Publicidade na existência da operação. Então, se for imóvel, fica gravado lá, né? Não tem como você fazer a venda ou qualquer outra coisa que vai estar gravada ali na matrícula. E a Lei 13.986 de 2020, veja, então ali no meio da pandemia, o nosso legislador trabalhou aqui em prol do direito agrário. Não se registram mais as cédulas de crédito rural, nem as cédulas de produto rural, mas continuam sendo registradas as garantias decorrentes desse título. Então você não registra mais a cédula, mas você faz um registro ali na garantia. Então não mudou muita coisa, mas leizinha de 2020 sancionado pelo nosso atual presidente. 5. Regime jurídico. Cada cédula de crédito possui uma lei específica. Vocês viram no meu slide número 1. Aplicando de forma subsidiária o regime geral das letras de câmbio e das notas promissórias. Então, aquilo que não tiver na legislação específica, você vai aplicar a regra geral ali das letras de câmbio e das notas promissórias. Aval, poxa vida, que isso, prof? Que história é essa? Aval a gente já conversou em quase todas os títulos de crédito, ele volta aqui na cédula de crédito. Então, além das garantias reais, as cédulas de crédito e mais comumente, ou seja, as notas de crédito, elas podem ser objetos de garantias pessoais, então a pessoa vai lá e garante, e a mais usual, em especial, a questão de um aval. Eu penso, se você quer desejar o mal para alguém, você chame ele para ele ser avalista, né? Ou deseje para ele, eu quero que você seja avalista aí do seu melhor amigo. Por quê? O aval, gente, é uma situação muito complicada, em que não há o direito lá do benefício de ordem, né? O aval é aqui do título de crédito, não é lá do direito geral. No direito geral é a fiança. Então, aqui no aval é uma situação bem ruim. Então, cuidado, não sejam avalistas de ninguém, né? Depois dê uma olhada com calma nisso, que a gente já tratou isso nas outras aulas. Item 7, endosso. As cédulas de crédito também poderão ser negociadas e transmitidas, ou seja, transferidas, por meio de endosso. O endosso aqui dos títulos de crédito, vocês lembram disso? Ou por meio da cessão de crédito lá do direito civil. Profe, qual a diferença de endosso para cessão de crédito? O endosso, né, aquele que está passando, ele continua ainda com certa responsabilidade sobre o pagamento. E na cessão de crédito, aquele que cedeu, não tem mais nada a ver com a história. 8. Vencimento. Normalmente não se estabelece um vencimento único. Já imaginou você pegar lá o financiamento para comprar um carro e ter o vencimento todo de uma vez? Acho difícil você conseguir pagar. Mas lá em cédulas de crédito industrial ou rural,
Talvez ali foi negociado com vencimento daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Não sei. Normalmente, o vencimento aí, se você pensar num financiamento com alienação fiduciária, uma cédula de crédito bancário, são parcelas, né, mensais, você vai pagando ali todo mês. Pode ocorrer o vencimento antecipado em razão da inadimplência. Então, se você pegar uma cédula de crédito bancário da sua vizinha ou do carro que você tem financiado, vai ter uma cláusula bem bonitinha dita assim: olha, em caso do seu devedor aí, você, meu aluno, não pagou a parcela, sei lá, 21, 22 e 23, tem-se como vencida da 23 ou da 21 até a de número 60. Gente, isso é bem complicado, porque realmente está no documento, o juiz acata e exige ali que você faça para poder reaver o bem no caso de uma retomada por busca e apreensão, a quitação do contrato. Isso é bem, olha, péssimo. Mas item 9. 9 é o pagamento. Né? Como é que vai ocorrer o pagamento? Aqui a gente vai falar de correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa. Então vamos lá. O que é correção monetária mesmo? Isso aí eu trato com todos os meus alunos no eixo lá que eles fazem comigo de Direito Empresarial no 9º semestre, quem me escolhe, claro. Correção monetária é a atualização do dinheiro no tempo. É só isso. Não quer dizer que ganhou nada, só atualizou o dinheiro no tempo. Juros remuneratórios, entre parênteses, necessária pactuação. Por que é necessária pactuação? Não é um contrato de financiamento, não é um empréstimo, então tem que estar consignado, tem que estar expresso ali no contrato qual é a taxa de juros para juros remuneratórios. Juros moratórios é no caso de mora, né? O que é mora? Atraso, então atrasou a parcela, atrasou o contrato, a gente vai aplicar os juros de mora, que normalmente o contrato já prevê, e se não prevê, a gente vai aplicar os juros legais, 1%. Multa. Normalmente é multa ali de 2%, porque se for uma relação de consumo, você consegue reduzir ela ali para 2% do CDC. Mas pode ter uma multa maior, mas as instituições não estão enveredando nesse caminho. 10. Protesto. O que é o protesto? Aqui o protesto, gente, ele só pode ser por falta de pagamento. Como assim, prof? Lembra que tinha o protesto por falta de aceite e o protesto por falta de pagamento. Nós estamos falando da figura da cédula de crédito, não necessita de aceite. Falei em algum momento aí de aceite? As partes pactuam, as partes assinam uma contratação, então não precisa aceitar mais nada. Não pagou, o contrato pode ser protestado. Pode, olha, opcional. Item 11. Ação de locupletamento, ação causal e ação monitória. Então aqui na cédula de crédito cabe aquelas ações que a gente já trabalhou, que é a ação de locupletamento, a ação de cobrança e a ação monitória, além da ação de execução. Como diz o outro, é evidências. E com isso a gente chega aqui ao final dessa nossa aula, com sucesso. Conseguimos vencer o conteúdo aí em 38 minutos, então isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque não fica difícil, não fica chato, não fica pesado aí para quem vai assistir essa aula depois. Concordam? Combinado aqui comigo? Então com isso a gente encerra a nossa conversa e eu vou aqui me despedindo, né, de vocês. E até a próxima aula. Tchau!